Olá, gente querida. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma aula. Vamos mergulhar mais uma vez, né? Nesse oceano que é a palavra do Eterno. Vamos para mais uma etapa onde nós vimos que Abraão não leva dízimo em lugar nenhum, que Melquisedeque, né, ele vem ali para abençoar Abraão e receber os dízimos da mão dele. Nós vimos que aquele dízimo, né, ele não foi entregue para pessoas humanas em um local específico, enfim, né? Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista. E aí, a segunda referência, né, que a Bíblia vai trazer aqui para nós, falando de dízimo, né? Veja que antes do sacerdócio levita, né? Antes dos levitas ser instituído, né? Antes do dízimo ser instituído, né? Lá no sacerdócio levita, no santuário, já existia, né? Já existia a prática do dízimo, já existia um sacerdócio superior, né? Ao sacerdócio levita, que é o sacerdócio do qual o nosso Senhor Jesus Cristo, ele descende, né? Se é que essa é a palavra, né? Jesus, a linhagem sacerdotal de Jesus, ela não é humana, né? Ela é divina. Assim como o santuário que Jesus entra não é o santuário, né, feito por Moisés, é o santuário que está no céu. Então, aquela aparição, né, aquele dízimo ali não tem nada a ver com o dízimo, né, levita, não tem nada a ver com essa aliança, né, levítica. Ela tem a ver, aquele dízimo lá que Abraão dá, ele tem a ver com uma nova aliança, né, ali antes, né, antes de ser instituído aquela aliança ali e toda aquela representação, todo aquele símbolo que era, a Bíblia fala que era sombra do verdadeiro, né? Porque o verdadeiro sacerdócio, né? É o sacerdócio que vem da ordem de Melquisedeque, né? Então, antes de tudo isso, né? Antes do sistema levítico ali, do santuário, já existia um verdadeiro, né? Já existia um verdadeiro. Então, nós vamos ver que esses despojos, né? Que Abraão, ele entrega ali para Melquisedeque, né? É uma oferta para casa sacerdotal, né? Uma oferta para Deus, para o próprio Deus, né? Assim como lá na frente, quando vai ser instituído o santuário que Moisés ele vai construir, antes propriamente dos dízimos ser pedido do povo, eles pedem ali uma oferta, né? E todos levam essa oferta para construir o templo. Então, vamos entender esse dízimo de Jacó, já que a gente entendeu que o dízimo de Abraão não tem nada a ver com essa aliança, não tem nada a ver com esse sacerdócio, que é outro dízimo, é outro sacerdócio, né? É uma ordem sacerdotal que está no céu, que está além, que está acima da ordem sacerdotal levítica, né? Então, nós vamos entender isso aqui. Gente, esse assunto aqui, ele é extraordinário, ó. Presta atenção em tudo direitinho para você pegar. Sabe por que eu digo isso? Porque, de repente, você aprendeu no sistema religioso de uma maneira tão diferente e você vai ver eu falar aqui e você fala assim, nossa, mas eu nunca enxerguei isso, ninguém nunca me disse isso. Então, vai prestando atenção, porque a Bíblia, ela é codificada, né? As chaves de entendimento, elas estão dentro do texto. Se a gente não tiver discernimento, né, a gente não vai enxergar, né? Então, vamos lá, ó. Capítulo 28,
a partir do versículo 10 diz assim, ó. Jacó partiu de Berseba e foi para Ramá. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras ali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje eu coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aí, quando nós lemos esse texto, aparentemente, o que o texto diz? Parece, né, que o texto quer dizer que Jacó falou assim, ó: se Deus me abençoar, me levar, me der pão, me der como é que se diz? Me der roupa e comida, e ele me levar e trazer para casa dos meus pais, eu vou dar o dízimo de tudo que Deus me der. Será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Esse texto aqui, ele tem tanta riqueza de informação, ele todinho está falando de Jesus. Esse texto aqui está todinho falando de Jesus. Então, vamos agora fazer a análise. Eu fiz a leitura, então agora vamos fazer a análise do texto? Vamos entender o texto, o que esse texto ele está querendo dizer, para nós entendermos o outro sentido de dízimo que está colocado aqui, ó. Então, olha só, Jacó parte, né? Aquele tá fugindo do seu irmão. Ele parte e ele pernoita, né, em um lugar, e ele toma uma pedra. Ó, vamos identificar bem os detalhes, ó. Ele tomou a pedra, né, dali, e usa essa pedra como travesseiro e deita, e ele tem um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava no céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa referência, né, tá lá, acho que é João capítulo 1, verso 58, onde Jesus tem um encontro com Filipe, e ele fala assim, ó: em verdade te digo que de agora em diante verás o Filho do Homem, né, verá anjos subindo e descendo, né? Jesus faz essa mesma referência aqui, ó. Porque essa escada aqui, ó, ela simboliza Jesus. Jesus é essa escada, Jesus é esse acesso, né? Esse acesso do céu para a terra. Então, Jacó, ele vê
né, essa escada, ele vê essa escada que simboliza Jesus, ele já está vendo lá no futuro, né, simbolicamente, aqui já é o acesso, né, que nós vamos receber por meio daquilo que Jesus vai fazer na renovação lá da aliança. Então, ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, olha só, presta atenção nisso, ó, o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão. Então, Deus, ele se apresenta para Jacó em sonho e ele faz promessa. E o que ele promete? Ó, ele fala assim, Jacó, eu vou dar a você, ó, e a sua descendência essa terra, a qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra. Deus já está reforçando aqui que já é a terceira geração dos patriarcas, é o terceiro patriarca. Então, desde Abraão, Deus vem reforçando a promessa da aliança, que nenhum deles receberam, ainda vão receber lá no milênio. Porque quando Abraão passou pela terra, ele não tinha uma geração dos seus descendentes. Ele tinha o filho da promessa, que a partir daquele filho iria gerar as nações e as descendências, né? Então, não cumpriu nele, né? Então, aqui Deus está reforçando, né, a sua promessa. Então, Deus fala assim, ó, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Todos os povos da terra, né? E pela sua descendência. Agora, vamos ver aqui, ó. Essa descendência aqui, quem é essa descendência? Essa descendência aqui é Jesus, que é o quê? É Zerá, é a semente. Ó, lá nas cartas, Paulo vai falar sobre Jesus como a semente. Jesus, ele é a semente, ele é o descendente. Paulo fala assim, ó, não é os descendentes, é o no plural, é o descendente. Jesus é o descendente. Ele é a semente. Então, nós hoje somos abençoados, né? Por quê? Por causa de Jesus, né? Pela fé de Abraão, por meio do sacrifício de Jesus, porque o descendente é Jesus. Então, Deus reforça aqui a sua bênção, né? E continua falando, ó, estou com você, cuidarei de você, aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Então, quando Jacó acordou do sono, disse, né? Sem dúvida o Senhor está neste lugar. E teve medo. Não é outro senão a casa de Deus. E esta é a porta do céu. Então, na manhã seguinte, olha o que Jacó faz. Jacó pega a pedra. Quem é essa pedra? Eu falei para você que esse texto todinho fala sobre Jesus. Ó, quem é aquela pedra que Jacó pega e coloca ali para pernoitar como travesseiro? Essa pedra é Jesus. Jesus é essa pedra. Ó, Jacó pega essa pedra que tinha usado como travesseiro, coloca em pé como coluna. Olha aí, ó, olha a coluna. Jesus, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, né? E ele vai erguer essa pedra como coluna. E o que ele vai fazer nessa pedra? Ele vai derramar óleo sobre essa pedra. O que é o óleo? É a unção. Ele vai ungir. Ele está ali, ó, simbolicamente ungindo, né? A pedra que é Jesus. Ó, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Betel é o quê? É casa de Deus, né? Aquele lugar, embora a cidade anterior se chamasse Luz. Então, Jacó fez um voto dizendo, ó, aqui é que está a chave de tudo isso, né? De nós entendermos tudo isso. Nós já entendemos, né? Que no sonho, Deus, ele faz, ele reforça a promessa lá para Jacó, né? E aqui, ó, aí Jacó fala, se Deus estiver comigo, cuidar de mim, depois que ele já teve um sonho, né? Nessa viagem que estou fazendo, e provar-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Então Deus não era o Deus de Jacó?
Será que é isso que o texto está falando? E esta pedra, que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário. Olha que coisa impressionante, vocês já chegaram no entendimento. Então, Jacó está falando aqui, ó, que se Deus cuidasse dele, se Deus provesse para ele e trouxesse ele de volta àquele lugar, né? Então, o Senhor seria o seu Deus. E essa pedra que hoje ele colocou ali era o santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Aí vamos abrir a mente aqui. O que é esse tudo aqui que Jacó está falando assim, ó? Tudo que o Senhor me deres, eu vou dar o dízimo. Não é as coisas que ele conquistou, porque é tudo que o Senhor prometeu que daria. Ó, Jacó está falando assim, ó, Senhor, então tá bom, o Senhor disse que vai abençoar as famílias, né? Por intermédio da minha geração, todos os povos da terra. E então, Senhor, de tudo, o que Deus prometeu? Porque o dízimo é daquilo que Deus prometeu para ele. Ele vai devolver para Deus tudo aquilo que Deus vai dar, aquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu? Foi bens materiais? Será que é isso? Então, vou dar aqui para a gente ver. Ó, olha aqui, ó. Ao lado dele estava o Senhor, que ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu te trarei de volta a esta terra e não os deixarei. Então, o que Deus estava prometendo, né, para Jacó? Que ele ia multiplicar a descendência dele, ele ia multiplicar a semente dele por meio de Jesus, que era a coluna, que era a pedra, né, que era o santuário. Por meio dele viria a bênção que Deus está prometendo para Jacó é por meio do descendente, é por meio de Jesus. Então, a bênção aqui que Deus ele está dando para Jacó é de semente, é de povos, de multidão, de semente multiplicada. Então, Deus ele promete não só que ia multiplicar a semente, zerar a semente, essa semente aqui, ó, que ele iria multiplicar a semente e que ele ia trazer o fruto dessa semente de volta para lá. Por isso aqui ele fala assim, ó, se o Senhor me trazer de volta da casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. Por que Jacó está falando isso? Porque isso aqui vai acontecer lá no final, né? Lá no final, quando essa semente se multiplicar e for recolhido lá no final, e o Senhor vai trazer todos esses, né? Todos os descendentes de Abraão. Ele vai trazer de todas as nações, dos 4 cantos do mundo, vai trazer de volta para lá. Aí ele fala, e eu serei o seu Deus, né? Quando o Senhor, ele trouxer de volta esse povo todo. Você já viu em alguma parte da Bíblia falar
que Jacó, ele devolveu esse dízimo? Não. Na Bíblia não tem nenhuma passagem falando que Jacó entregou esse dízimo em nenhum lugar específico, porque esse dízimo aqui está ligado a Jesus, está ligado à semente, está ligado a mim e a você. Por isso que esse dízimo não foi entregue. Por isso que esse dízimo aqui, ele vai ser entregue, sabe aonde? Esse dízimo aqui vai ser entregue lá no milênio. Por quê? Porque Jesus, esse descendente aqui, ó, queridos, esse descendente aqui, ó, que é a semente, Jesus, ele é a semente que morreu lá em Jerusalém, né? Jesus falou assim, ó, se o grão de trigo ficar só, ele não produz vida, mas se ele morrer, né, ele gera muita vida. Então, eu sei que é um assunto complexo, porque a gente não aprendeu dessa forma, né? A gente só vê aqui que Jacó vai devolver o dízimo e não sai disso e não interpreta o texto bíblico. Então, o que acontece? Jesus, ele morre lá em Jerusalém, o grão de trigo morre lá em Jerusalém. E aí, desse grão de trigo que morre lá, que é Jesus, nasce uma multidão de povos, nasce essa herança aqui, ó, nasce essa bênção aqui, ó, nasce, né, esses dízimos todos aqui, ó, que são pessoas, né, frutos, são os frutos da semente, né, semeada lá no Calvário. Jesus, ele morre lá, né, a sementinha em Jerusalém, inclusive na parábola fala, né, que o reino dos céus é comparado a uma semente, né, a um grão de mostarda. Então aquela semente lá que simboliza o trigo, né, então Jesus, como grão do trigo, ele morre lá em Jerusalém e através de Jesus nasce uma descendência de povos que se espalham sobre todas as nações. E no final, o que vai acontecer, né? Jesus fala que no final, os anjos, os ceifeiros, eles vão recolher todo esse trigo. Olha, todo esse trigo, todas essas pessoas, né, que foram alcançados pela semente, pelo descendente, né? Todas essas pessoas, elas vão ser, né, oferecida como os dízimos, né, como os dízimos. Pode parecer loucura para você que nunca se aprofundou, né? Por quê? Porque os dízimos, né, na antiga aliança, na aliança levítica, ele era o quê? Era semente, o fruto da terra, né? O fruto da terra era levado ali. Só que Jesus, que é Zerá, que é a semente, que é o descendente, né? Vocês estão conseguindo entender? Ele morre, porque a herança, a bênção de Jacó, sobre a qual Deus faz promessa para ele, e ele diz que vai devolver o dízimo de tudo que o Senhor der para ele, e esse tudo que o Senhor der para ele é aquilo que o Senhor disse que ia dar para ele. E o que o Senhor disse que ia dar para ele? O Senhor não disse que ia dar terra, bode, não disse que ia dar essas coisas. Está específico. O que Deus disse que ia dar para Jacó? Que é aquilo que Jacó no final fala que daquilo que o Senhor desse para ele, ele devolveria o dízimo. Aqui, ó, da descendência. Então, esse dízimo específico aqui não está ligado ao fruto da terra e não está ligado aos despojos, assim como o dízimo lá de Abraão. Esse dízimo aqui está ligado a Cristo, né, que é a semente, que é o descendente que morreu lá em Jerusalém e gerou, né, a descendência, e a bênção de Abraão alcançou todos os povos da terra. Então, olha que coisa extraordinária. Queridos, olha aqui, ó. Olha como isso é profundo demais. Mas você vai entender pela graça e poder de Deus. Então vamos lá, para vocês entenderem.
na nova aliança, nós nos tornamos o templo, né? Vamos fazer uma didática aqui para você entender direitinho. Hoje nós somos o templo. Jesus veio, aquela antiga aliança passou, que ela era a sombra da nova aliança, então ela passou. Então, nessa nova aliança, nós somos o santuário. Aquele santuário lá no deserto, né? Onde tinha lá dentro, né, a arca, simbolizando a presença de Cristo, onde tinha ali a arca da aliança, né, com a lei, com tudo isso. Então, isso simbolicamente veio para dentro de nós. A arca da aliança, ela está dentro de nós hoje. Por quê? Porque o Senhor falou que a lei que estava escrita em pedra, agora nessa nova aliança ele ia escrever dentro do nosso coração, dentro do coração de cada um de nós. Então, a lei que estava dentro daquela arca está dentro de mim e de você hoje. Hoje nós somos o santuário. Então, Deus, ele via ali, né, e se fazia presente por meio, né, do propiciatório, né? Ele vinha ali em cima daquela arca e se apresentava ali. Então, hoje, ele está dentro de nós, essa presença de Deus dentro de nós, hoje é por meio do Espírito Santo de Deus. Então, hoje nós temos o corpo, nosso corpo é o santuário, né? Nós temos a presença de Deus dentro dele por meio do seu Espírito Santo. Nós temos a lei dele cravada dentro de nós. E aí, e o dízimo? Como que é o dízimo? Vamos entender o dízimo? O que era o dízimo na antiga aliança? Era o fruto da semente. Ó, você vai entender. Presta bem atenção para você entender bonitinho, certinho que eu estou falando para você. No Antigo Testamento, o dízimo era o fruto da semente. Era as colheitas da semente. Hoje, Jesus morreu. Aquela sementinha lá morreu e gerou muitos frutos. Eu, você e todos aqueles que creem em Jesus, né, por meio da fé em Abraão. Por quê? Porque Deus fez uma promessa lá a Abraão que passou por esse patriarca de abençoar, né, de abençoar por meio da fé todo aquele que cresce, né, em Jesus. Então, dízimo é alimento. Então, na antiga aliança que já passou, que não vale mais, eles entregavam o fruto das sementes, as colheitas. E hoje, nessa nova aliança que Cristo fez no seu sangue, que é um novo sacerdócio, que é eu e você, que o apóstolo Pedro vai lá dizer que nós somos, né, nós somos feito um reino de reis e sacerdotes, que nós somos sacerdócio real, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Eterno. Lembra que Pedro diz isso? Então, ou antigamente, lá na antiga aliança, tinha um sacerdote que ia lá e oficiava, fazia todos os rituais. Hoje, esse sacerdote é nós, por isso que nós prestamos o nosso culto de louvor e de adoração. Nós somos o sacrifício vivo. Hoje, nós prestamos o sacrifício de louvor, oferta de louvor, entendeu? Então, aquele modelo passou na nova aliança. Esse é o modelo na nova aliança. Na nova aliança, você é o templo, você recebe o Espírito com habitação dentro de você, a lei está gravada no seu coração. E o dízimo é alimento. O que é alimento? Alimento espiritual. É a palavra da minha e na sua boca, alimentando muitas pessoas hoje. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. Por que você não vê na Bíblia Jesus recebendo dízimo? Jesus nunca fez parte daquele sacerdócio levítico, né? Jesus não recebeu dízimo. Seus apóstolos, nenhum recebeu dízimo. Você não vê Paulo orientando, nem a palavra dízimo nem é citada. Por quê? Porque a gente precisa fazer essa distinção de antiga aliança e de nova aliança. A gente precisa olhar a antiga aliança como aprendizado, mas ela já passou. Agora nós já estamos, como o autor de Hebreus diz, nós estamos em uma nova aliança. Isso quer dizer que a velha morreu, não tem, é um testamento. Agora é um novo. Tudo aquilo que se praticou na velha não se faz sentido praticar mais. Por quê? Porque tem um fundamento novo agora, tem uma aliança nova.
como se diria o ditado, é sob nova direção agora. Agora não é mais um sacerdócio levítico lá no deserto com santuário. Não, agora o véu do templo se rasgou, nos dando acesso ao Pai, direto ao Pai. Nós não precisamos de intermediadores, né? Para ir ao Pai, para oferecer ao Pai o nosso sacrifício de louvor, a nossa adoração, o nosso culto, né? Tudo isso nós temos acesso por meio de Jesus Cristo. Então, o que se ensina na nova aliança? As ofertas segundo o seu coração para ajudar as pessoas que se dedicam a pastorear, a cuidar dos pequeninos do Senhor. É isso e mais nada. Hoje, o alimento, né, era para o sacerdócio. Vamos voltar nessa questão também, né? Que o alimento no sistema do Levítico era para alimentar o sacerdócio, né? E o sacerdócio quem era? Era aqueles que administravam ali no templo, né? Hoje, quem é o sacerdócio? Somos nós, né? Somos nós o sacerdócio hoje. Então, hoje, nós que oferecemos este alimento que é a palavra. O dízimo hoje, ele não é dinheiro. O dízimo hoje é a palavra de Deus, é o alimento espiritual oferecido para todas as pessoas. E isso o Senhor já nos deu de graça, né? E ele mesmo diz, de graça dai, de graça recebei, de graça dai. Essa é a orientação. A palavra não se vende. A palavra não se vende, né? Como a gente vê nos dias de hoje, as pessoas mercadejando, vendendo a palavra, usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Isso é uma vergonha, uma vergonha. Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de ouro, Deus não precisa de prata. E sabe por que a gente não vê a mão de Deus trabalhando e fazendo milagre? Porque os homens deturparam a palavra. Os homens corromperam a palavra em troca de mamon. Mamon, o dinheiro é o único na palavra de Deus que Jesus ele dá o título de como é que se diz? De Deus, né? Que mamon compara a um ídolo. De Deus não, porque só existe um Deus, né? Retificando aqui. A um ídolo. O próprio Jesus, né? Ele fala que o dinheiro é um ídolo. Então, se o dinheiro é um ídolo, né? E a gente vê que todos os males, não é um, nem dois, nem três, todos os males da terra, né? Estão ligados ao dinheiro, né? Então, foi por isso também que Deus, na sua infinita sabedoria, nunca deixou o dízimo como dinheiro. Não é porque não tinha, porque muitos ainda dizem isso, né? Que naquela época não tinha dinheiro. A gente sabe que é mentira, que lá em Gênesis, na própria história de Abraão, diz que Abraão era muito rico, tinha ouro, tinha prata. Então, nunca foi dinheiro. Deus nunca pediu dinheiro como dízimo, porque em toda a história, desde que mundo é mundo, sempre houve dinheiro. E Deus nunca pediu dinheiro, porque dízimo está além disso. Dízimo está conectado com gratidão, com semente, com fruto. E não tem nada a ver com dinheiro. Então, você que de repente tem dúvida, que fica com medo de não levar, fica com medo de Deus castigar porque eles fazem essa lavagem cerebral, eu digo para você com certeza que o dízimo, né? O dízimo bíblico não é esse dízimo. E que se você não levar dinheiro para esses ladrões bandidos, cães gulosos, que arranca, né? Das ovelhas, né? Que tira a pele, o couro das ovelhas, você não está pecando, porque Deus nunca, 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 nunca na sua palavra disse que dízimo é dinheiro. O dízimo sempre esteve relacionado a semente, primícias, oferta, mas nunca a dinheiro, nunca, jamais. Então vamos voltar aqui, ó.
Então, vocês entenderam essa questão aqui de Jacó? Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Eu quero que você ore a Deus e peça ao Espírito Santo discernimento e entendimento para você entender esse dízimo aqui, ó. Porque vamos analisar. Se esse dízimo de Jacó, que está escrito aqui na Bíblia, né, fosse o dízimo de tudo que Deus deu para ele, né, a Bíblia também contaria, né, o cumprimento desse voto, né, ele cumprindo esse voto, ele entregando os dízimos. E aí eu quero fazer mais uma pergunta para você. Se Jacó devolveu esse dízimo aqui, ó, para quem que Jacó devolveu esse dízimo? Porque não tinha templo, não tinha sacerdócio levita, não tinha nenhuma instituição. Para quem Jacó devolveu esse dízimo? Pergunte-se para si mesmo. Para quem Jacó devolveu esse dízimo? Quando alguém der algum estudo para você e vir aqui e falar assim, ó, e Jacó disse, de certo devolverei o dízimo. Mas você pergunta, e aonde está escrito que ele devolveu esse dízimo? Onde é que está escrito na Bíblia? Como foi que ele devolveu? Para quem ele devolveu esse dízimo? Pergunte para a pessoa que for falar para você, porque eles pegam, marcam os textos bíblicos e só põem a passagem que devolveu o dízimo. Aí você pergunta, tá bom, devolveu o dízimo, mas onde foi que ele devolveu esse dízimo? Para quem ele devolveu esse dízimo, né? Porque o dízimo é daquilo que o Senhor daria para ele. E o que o Senhor prometeu que daria para ele era uma descendência. Então, o dízimo que Jacó lá no milênio vai devolver para Deus, para Jesus, é a descendência, é as primícias, é todos aqueles que aceitaram a fé de Abraão, que aceitaram a mensagem do Messias, que é a semente, que é o descendente, né? Que morreu lá em Jerusalém e produziu muitos frutos. E todos nós somos esses frutos que vão ser apresentados lá na Nova Jerusalém. Então, esse dízimo aqui, ó, ainda vai ser entregue. Esse dízimo aqui, ó, não foi entregue ainda. Até porque quando Deus fez essa promessa aqui, ele falou que na descendência dele, ele ia alcançar todas as nações da terra, e nem tinha muitos povos na terra, porque aqui, ó, é no começo de tudo, né? Então, queridos, olha, não se deixem enganar, não sejam bobos, questionem, aprendam a estudar a Bíblia, aprendam a fazer pergunta, aprendam a questionar quando alguém falar alguma coisa. Então, questione, pergunte, estude o texto quantas vezes forem necessário para que você aprenda. Então, o dízimo antes da lei, né? Antes da lei, o dízimo lá do sacerdócio Melquisedeque, é um tipo de dízimo. Um dízimo, né, do sacerdócio de Moisés, né? No sacerdócio levítico. E tem esse outro dízimo, né? Que é o dízimo sacerdócio real, que é lá no milênio. Então, é um dízimo antes, né? Lá em Abraão, descendência real, né? Sacerdócio, não um sacerdócio humano, mas um sacerdócio, né? Celestial. Aí nós temos um dízimo, né? Terreno para a tribo de Levi, com tempo específico de cumprimento. E nós temos aqui esse dízimo, né? Para o milênio, né? Remetendo o milênio, vai ser entregue lá. As colheitas do trigo, né? Da sementinha do trigo. Jesus, como a semente do trigo, morreu lá em Jerusalém. E no final, né, vai gerar a colheita, né, do trigo, onde o joio vai ser queimado e o trigo, né, vai ser levado, vai ser ofertado. Então, esse é o dízimo de Jacó. Esse é o verdadeiro dízimo de Jacó, que as pessoas não contam, né? Que elas não se aprofundam
no texto bíblico, né, na história completa, para esclarecimento. Então, vocês entenderam que toda essa história aqui de Jacó, ela remete a Cristo, né, como santuário, como a rocha, como a pedra de esquina. Leia aí com cuidado na sua Bíblia para você ver. Então, Cristo como a escada, o acesso a Deus, né? E a promessa de Deus da bênção, né? Da proliferação, né? Das nações, dos povos, línguas, todos eles sendo abençoado e multiplicado pelo descendente, tá bom? Então, queridos, essa é a nossa aula de hoje. Amanhã vamos ver o dízimo levítico, né? Como que era o dízimo levítico, como que ele foi instituído, podia entregar em qualquer lugar, né? Então, amanhã nós vamos ver um pouco, né, dos dízimos no sacerdote levítico. A gente já entendeu aqui, eu já dei um panorama aqui dos 3 tipos de dízimo, né? O dízimo de Abraão, que era o dízimo de Jacó, que é outro dízimo que não foi entregue. O dízimo de Abraão foi entregue para um sacerdócio, né, celestial, que não tem linhagem humana, nem princípio de dia. O dízimo de Jacó ainda vai ser entregue, as primícias, lá no milênio. E o dízimo sacerdotal de Levi, nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom, shalom, que o Senhor eterno, Deus eterno abençoe você e o seu lar.